Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Os irmãos que estão nos acompanhando pela web rádio Raízes de Judá, que recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus sobre suas vidas, suas famílias, suas casas, em nome do Senhor Jesus. Todos estejam abençoados, aqueles que nos acompanham por esse vídeo através do YouTube também sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que a paz que só Deus pode dar reine sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Quem encontrou diz amém, Jesus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Muito bem, até aí, até o versículo de número 2 do capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, até o capítulo 3, verso 2. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder seja manifesto em nosso meio, a Tua misericórdia seja conosco, a Tua inspiração, a Tua iluminação seja sobre a minha vida, Pai, para que eu pregue com graça, com simplicidade, com clareza, de uma forma objetiva, que meus irmãos entendam, todos nós compreendamos, ó Pai, e tenhamos condições de aplicar essa palavra. Aqueles que nos acompanham através desse vídeo, sejam abençoados por esta palavra. Aqueles que nos acompanham pela web rádio Raízes de Judá, sejam abençoados através desta palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Todos digam amém, Jesus, graças a Deus. Muito bem, nós vamos refletir de uma certa forma breve, né? Até porque até então nós estávamos refletindo sobre uma série de situações. Recebemos uma bezetacil de motivação bíblica, e Deus ele tem algo a compartilhar conosco a partir desse texto nessa hora, acerca da nossa condição enquanto cristãos. O texto fala assim, versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porém o homem espiritual ele julga todas as coisas. Quer dizer, o homem natural não aceita as coisas de Deus, mas o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós temos aqui dois tipos de pessoas: o homem natural e o homem espiritual. E para nossa reflexão é interessante nós abrirmos de repente o foco um pouquinho mais da nossa reflexão da seguinte forma: quem seriam esses homens? Os homens naturais e os homens espirituais. O homem natural é aquele que não tem Jesus. Nós estamos na sala da escola bíblica, nosso estudo de hoje, lição número 7. Nós falamos acerca dos filhos de Deus, e nós conversamos um pouco, os adolescentes, os jovens, né, os juniores estiveram conosco hoje. Nós conversamos sobre ser filho de Deus, o que faz com que uma pessoa seja filha de Deus. E
muita gente, talvez até você já tenha ouvido pessoa falando assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. E às vezes a pessoa pensa que ela é mesmo filha de Deus. Mas a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu, todos que receberam a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus eu tenho que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Aceitei Jesus como Salvador, quer dizer, Ele me livrou. O Salvador, ele tem uma finalidade, um objetivo: salvar. Salvar do quê? Nós vamos refletir de forma resumida, porém pontuada. Salvar de duas situações básicas: salvar da condenação eterna, do inferno, com outras palavras, salvar do inferno. Então, Jesus, ele salva do inferno. Esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar, dentro da condição de alguém que recebeu a Jesus como Salvador. Então Jesus salva do inferno. E aí tem uma outra situação que nós podemos pontuar também, que Ele salva no que diz respeito às coisas do dia a dia. Aquilo que no dia a dia nós precisamos de uma salvação. Aquilo que no dia a dia nós precisamos de uma ajuda, de algo que venha da parte de Deus e interfira de repente naquilo que está nos fazendo mal. Até há poucos dias eu usei o exemplo da sigla SOS, Save Our Souls, que é uma sigla internacional, uma sigla que é a emissão de um pedido de socorro. Quando alguém está precisando de socorro, a pessoa de algum jeito ela acaba emitindo esse sinal. O sinalizador que há poucos dias infelizmente vitimou um jovem no estádio de futebol é usado para isso pelas embarcações. É um sinalizador que ele tem o principal objetivo dele no meio do oceano, ser disparado de repente dentro de um pedido de socorro, e a luz dele tão grande no meio do oceano, a escuridão toda, alguém que esteja próximo, porque a 300 metros no meio do oceano, a 300 metros de altura, uma luz bastante forte, facilmente quem estiver longe vai entender: alguém está precisando de socorro. Então, o pedido de socorro, que muitas vezes a pessoa liga para o SAMU, acho que é 192 o SAMU, o resgate 193, é isso, Rose, Wander? A pessoa liga para o SAMU ou para o resgate: olha, aconteceu um acidente aqui e estou precisando. Quando é acidente de trânsito é o resgate, 193. Olha, aconteceu um acidente aqui e a pessoa não está bem, está precisando de um socorro. Essa salvação. A pessoa não está falando: está acontecendo um acidente aqui, a pessoa está indo para o inferno. Não, a pessoa está precisando de um socorro, e aquele socorro imediato. Fulano está infartando aqui, fulano está tendo um piripaque aqui, e aí liga 192, o SAMU vem e prontamente eles virão para dar um socorro imediato. Então Jesus, ele enquanto Salvador, ele salva da condenação eterna, do inferno, mas ele salva aquela salvação que nós precisamos dia após dia. Uma dificuldade no casamento, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade física, uma dificuldade emocional, uma dificuldade profissional, uma dificuldade financeira, ministerial, espiritual, sentimental, seja a dificuldade que for, Jesus salva. E quando nós dizemos: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, então a todos que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa aceitou Jesus, ele passa a ser Salvador, mas ele passa a ser também Senhor. Não tem como eu querer Jesus como meu Salvador, mas eu ignorá-lo como Senhor. Não tem jeito de fazer essa... não, eu quero as bênçãos, mas eu não quero o Jesus que abençoa.
a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, Salvador do inferno e Salvador do dia após dia, nós recebemos um Jesus como Senhor. E enquanto Senhor, Ele dá orientações, Ele dá coordenadas, Ele dá as instruções. E aí Ele fala a respeito dos 2 mandamentos que Ele diz, olha, vamos resumir de uma forma geral, você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Jesus, ele resumiu dizendo assim, ama a Deus, quer dizer, primeiro lugar, Deus, segundo lugar, o próximo, e quem ama o próximo não mata, não rouba, não trai, e assim por diante. Está, de certa forma, inserido aí, dentro desse segundo ponto, amar o próximo, os mandamentos todos que nós conhecemos dos 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. E aí vai lá aquela relação dos mandamentos que Moisés recebeu acerca de conduzir o povo de uma forma organizada na sua adoração a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele fala dos mandamentos. Jesus, ele fala do quê? Ele fala acerca das ordenanças. É importante que você vá de uma forma resumida, né? De uma forma resumida, a nossa fé, ela deve estar assim alinhada. Eu aceito Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Aceitei Jesus como Salvador, eu estou livre da condenação eterna, e no dia após dia, o que eu precisar, eu busco nele ajuda. Aceitei-o como Salvador, Ele também é Senhor. Sendo Senhor, Ele me orienta. Como aquele que me orienta, Ele diz, primeiro lugar, Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Segundo lugar, o próximo como a si mesmo. E aí Ele fala também das ordenanças, que são 2. O batismo nas águas e a Santa Ceia. Eu não tenho como aceitar um Jesus Salvador e ignorar o Jesus Senhor. Se eu não tenho como ignorar o Jesus Senhor, eu tenho, não é eu quero, se eu quiser, não, eu tenho que observar o Jesus Senhor que diz, aquele que crer e for batizado será salvo. É ordenança, batismo nas águas, é ordenança. Por isso aqueles que não são batizados precisam passar pelas águas do batismo, se tem Jesus como Senhor da sua vida e Salvador. E além dessa ordenança do batismo, ele dá a ordenança acerca da Santa Ceia. Aquele que não come do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. A segunda ordenança, a Santa Ceia. Aquele que está em Cristo, não participa de Santa Ceia quando quer, quando tem vontade, quando dá, quando pode. Não! Aquele que está no corpo de Cristo, aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor, sabe que Santa Ceia é dia ao qual o corpo está reunido. E quem faz parte do corpo não pode ficar do lado de fora. Imagine se você entrasse para dentro desse templo, aí a sua mão falasse assim, eu não estou com vontade hoje de entrar para dentro do templo, eu vou ficar do lado de lá. Tem jeito isso? Dá para você vir aqui, imagina então, aí tem umas mãozinhas que gostam de conversar, ia ficar uma meia dúzia de mão conversando lá de lá. Tem que ter umas mãos que gostam de fazer rodinha, né? Nunca vi igual, né? Aí ia ter uma rodinha de mão conversando do lado de lá da calçada. O irmão, a irmã do lado de cá, cultuando, a mão do irmão, da irmã do lado de lá, fazendo rodinha. Não é que hoje nós não estávamos muito assim para ouvir a palavra e tal, então nós resolvemos ficar do lado de cá. Não existe isso. Não existe. Aquele que é do corpo está ligado ao corpo. O corpo se reúne espiritualmente. Dia de Santa Ceia, o corpo se reúne. Por isso que nós não ministramos Santa Ceia depois. Não deu para ir, a não ser quando a pessoa está enferma e não tem condições. É uma outra história. Mas nós não ministramos Santa Ceia em parcela. Olha, domingo nós ministramos a ceia, depois nós vamos mais na casa de não sei quem ministra, depois nós ministramos, fulano estava passeando, aí nós vamos ministrar. Não existe isso, porque o corpo ele é espiritual e ele está reunido no segundo domingo do mês, já pré-estabelecido.
Por que eu estou falando de tudo isso? Alguém pode pensar, pastor, mas o senhor leu 2 Coríntios e está falando de Jesus, de aceitar, de Filho de Deus, de ser Senhor, de ser Salvador, de batismo, de Santa Ceia, de amar a Deus, amar o próximo, de ser Salvador, de ser Senhor. Por que o senhor está falando de tudo isso? Exatamente porque o texto que nós lemos aqui relata 2 tipos de pessoas. Paulo falando para a igreja. Paulo falava para a igreja. Nós temos que olhar para essa carta, que a carta ela foi direcionada aos coríntios. Então Paulo, ele estava direcionando a palavra para o povo de dentro da igreja. E direcionando para o povo da igreja, Paulo fala, tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Aquelas que são naturais e aquelas que são espirituais. Alguém mais bidu poderia falar assim, os espirituais são aqueles que jejuam, os espirituais são aqueles que vêm na reunião da sexta-feira, e quem vem na reunião de oração na sexta-feira sabe que é uma bênção e toma posse das bênçãos dia após dia. Alguém mais espiritual poderia dizer, olha, não, espiritual é aquele que vai toda terça-feira no monte orar, o pessoal faz campanha e vai para o monte orar. O espiritual é aquele que já fez a inscrição para o seminário de intercessão, não deixou para a última hora não, já fez a inscrição, já garantiu a vaga, garantiu cadeira. Esse é o mais espiritual. E os naturais são aqueles que são assim, né? Vão meio que igual o Zeca Pagodinho, será que fala? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, é ele? Esse é assim, segura na mão de Deus, ele não ensaiou, mas o Zeca Pagodinho, ele entendi, é que é uma música conhecida. Então tem crente que é meio assim, deixa a vida me levar, tem gente que então os espirituais e os naturais são esses. Os espirituais são aqueles que oram, que lêem a Bíblia, e os naturais são aqueles que não lêem a Bíblia, que não oram, que não participam da escola bíblica quadrangular. Não, meu irmão, minha irmã, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de 2 categorias de pessoas. A primeira delas, as naturais, são aquelas que não têm Jesus como Salvador e Senhor. São aquelas pessoas que até conhecem Jesus porque ouviu alguém falar. São aquelas pessoas que sabem que existe Jesus. Olha, existe Jesus. É o Jesus dos crentes. Mas essa pessoa, ela não se submeteu a esse Jesus. Ela sabe que existe um Jesus, mas ela não aceitou esse Jesus como Salvador e Senhor. Porque não dá para aceitar um Jesus Salvador deixando o senhorio dele de lado. Não dá. Por isso que tem muita gente que um dia tá assim, tá fazendo aviãozinho dentro da igreja, pulando, virando, saltitando, indo para lá, indo para cá, indo para onde. De repente a pessoa está caída, arrebentada. Um dia a pessoa está falando, é só glória, é glória daqui, é glória de lá, Aí no outro dia a pessoa aceita um Jesus Salvador. Aquele Jesus que a hora que ela está num aperto na família, ela clama, fala, Jesus, a minha família tá uma bênção, nos avenços. A minha família está indo para o buraco, me ajuda. Aí Jesus estende a mão. Essa música ela precisa ser cantada. Eu vou pegar no pé dele até ele ensaiar. Aí Jesus estende a mão, né? A pessoa está arrebentada financeiramente. Aí ela clama, ai meu Deus, e agora? Ligou, tocou o telefone, não atende, vai ter alguém que vai cobrar, eu já nem sei mal o que fazer. A pessoa não atende o telefone, ela vai olhar a caixa de mensagem dela, ela vê lá, está cobrando, às vezes nem é cobrança, mas está com tanto medo de cobrança, ela não abre a caixa de mensagem, porque, vai que vai me cobrar, eu vou... Então a pessoa, ela busca uma salvação, minha vida está quebrada financeiramente, minha vida está quebrada conjugalmente,
emocionalmente falando, dentro da minha família, dentro da minha saúde, isso, aquilo, eu estou arrebentado. Aí ela fala: Jesus, me ajuda, se o Senhor está aqui mesmo dentro dessa igreja, toca na minha vida, dá um sinal, Deus, faz alguma coisa. E Deus faz, Deus dá sinal, Ele faz, porque Ele honra a nossa oração. Ele honra. O problema é que nós muitas vezes não honramos a Ele, mas Ele honra. Então nós estamos naquele, um termo meio feio, né? Chulo até. A pessoa está naquele perrengue, está caindo aos pedaços. Mas a pessoa, ela fala: Jesus, me ajuda, me estende a mão. Jesus estende. Aí a pessoa, glória boa. Aí ela sai pulando, eu fui lá, Deus falou, nossa, o pastor foi uma benção, o irmão, a irmã, ai meu Deus do céu. Ela recebeu o Jesus Salvador. Aí Jesus, o mesmo Jesus Salvador que arruma família, arruma empresa, arruma carro, arruma casa, arruma saúde, vai arrumando, vai dando um trato, né? Eu acho que no céu deve ter lata véia, não é não? Já viu que legal? Né? Lata véia, levou lá, Jesus deu uma ajeitada, deixou a pessoa em ordem. O Jesus Salvador. Mas o mesmo Jesus Salvador, aí ele começa a falar: então, recebeu resposta, eita glória boa, aí bate no pé no chão, faz tudo aquilo que o irmão, a irmã sabe como faz. E aí, como que e a resposta que você esperou na sua corrente? Olha, Jesus já me deu, o Jesus Salvador. Daí ele fala: então, agora a vida em Cristo, ela é boa porque Ele salva. Mas não é só a salvação que Ele quer operar na sua vida. Ele quer verdadeiramente te preparar, porque você é uma noiva que está sendo preparada para encontrar com o noivo. E noiva não encontra com o noivo de qualquer jeito. Wanda e Rose, que são líderes de casais, vocês já viram noiva chegar de qualquer jeito? A noiva chegar tudo chulezenta. Já viu noiva chulezenta? Aquele chulé que só Jesus, né? Tudo descabelado, tudo bagunçado, a roupa tudo suja. Já viu a noiva chegar assim no altar? O noivo esperando a hora que... Ricardo, você está acostumado com casamento, você já viu assim? A hora que chega, o Ricardo, ele já fez não sei quantos casamentos na vida, né? Ele registra tudo direitinho. Já viu chegar a noiva lá, tudo mulambenta? Lógico que nós não vemos, porque a noiva, ela se prepara para o dia do casamento. A noiva, ela se prepara para entrar aquele corredor. Antes era vermelho, né? Agora tem vermelho, tem azul, tem prata, tem de tudo. Não importa a cor que é. O importante é que ela se prepara para passar por aquele corredor e chegar ao encontro do noivo. E assim sendo, ela recebe instrução. Hoje em dia tem o dia de noiva, não é? A pessoa vai lá, passa o dia, põe a mão no copinho de margarina lá e fica amolecendo a cutícula. A outra mão para lá, o pé esticado, 2 batatas. Lógico que não é assim, mas é parecido. Vai dando um trato na noiva, deixa ela preparada, faz massagem, limpa a pele, arruma o cabelo, arruma o pé, arruma a mão, faça um presto barba, para não ter perigo, né? Já pensou? Enfim, e quando a noiva quer fazer qualquer coisa, a pessoa que está preparando ela faz o quê? Não, assim não. Você não quer entrar bonita? Você não quer que todo mundo veja que você está maravilhosa? Você não quer que seu marido veja seu noivo veja que você está impecável? Imagine o sorrisão dele, a hora que ele vai ficar com uma cara de bobo a hora que ele te vê. É assim ou não é? Eu não vou nem ficar aprofundando nesses detalhes, porque o irmão, a irmã sabe que é assim. Então Jesus, quando na palavra de Deus a Bíblia nos fala que nós somos a noiva de Cristo, Jesus, ele está enquanto Senhor, porque Ele é Senhor e Salvador.
ele está preparando a noiva. E aí ele fala, não dá para você ir sulesento para o céu. Com outras palavras é isso. Não dá para ir com o cabelo tudo bagunçado para o céu. Não dá para ir com esse bafo de leão para o céu. Não. Jesus ele fala, não dá, tem que dar um trato na perna. Espiritualmente, você está entendendo, não está? Espiritualmente, Jesus ele trabalha a noiva, para a noiva chegar diante do noivo e verdadeiramente haver um encontro tremendo nos céus. Então é aí que Paulo, lógico que o tempo ele exige de nós objetividade, mas é isso que Paulo estava querendo falar aos coríntios. Olha pessoal, vocês estão reunidos tudo aí e tal, mas dentro da igreja tem pessoa natural, ou seja, pessoa que só ouve falar, que canta, que dança, que faz como o rei Davi, mas que não tem Jesus como Salvador e Senhor. Então, você que está aqui hoje dentro desse templo, você que me acompanha através desse vídeo, você que me acompanha através da internet, não dá para ter um Jesus Salvador sem ter um Jesus Senhor. Nós vamos aceitando a Jesus, Ele vai nos curando, nos limpando de todo o carrapicho que havíamos adquirido antes da nossa conversão, e a partir daí Ele vai nos dando orientações. Então a pessoa natural é aquela que não tem o Espírito de Deus. A pessoa espiritual é aquela que tem o Espírito de Deus. Aquela que aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, passou pelas águas, participa de Santa Ceia, ora, lê a Bíblia, busca a pessoa espiritual, aquela que recebeu. Mas aí há uma, dentro dessa categoria dos espirituais, aí há os crentes carnais. Aí há, então o crente carnal não é aquele que não aceitou Jesus, porque ele não aceitou Jesus, ele é natural. O crente carnal é aquele que aceitou Jesus, mas aí ele insiste em viver segundo os rudimentos da velha natureza. Lá no batismo a velha natureza foi o quê? Sepultada. Mas ela insiste em viver segundo os rudimentos da velha natureza. É uma nova criatura, mas que insiste em viver como se nada tivesse acontecido, como se não conhecesse o Jesus Senhor, apenas conhecendo um Jesus Salvador. Então é importante que nós consigamos discernir o que Paulo estava falando aos coríntios. Olha, os naturais, tudo bem, eles não entendem nada, eles não aprendem, eles não sabem, eles não conhecem. Eles são café com leite, nós não vamos. Eles não sabem, são naturais. Mas o espiritual não, esse aceitou Jesus. E aí na condição de espiritual, ele tem o crente espiritual, mas aquele crente fervoroso, que ora, lê a Bíblia, participa das atividades, jejua, faz tudo aquilo que o irmão, a irmã sabe o que é importante fazer. Ou o crente natural, ou o crente carnal, que é aquele que, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim ele vai levando a vida do jeito que ele quer, ignorando a palavra de Deus. Ele vai vivendo segundo a vontade da carne. E aí é um perigo, porque a Bíblia diz que o pendor para o espírito é vida, mas o pendor para a carne é morte. Morte. Então, meu irmão, minha irmã, para nós irmos finalmente da nossa reflexão na noite de hoje, no capítulo 3, daí Paulo, ele fala assim, eu bem que queria falar com vocês como a espirituais. Olha o que Paulo fala. Quem já pegou o filho ou a filha e chamou o filho, a filha, falou assim, vamos conversar agora
como gente grande. Quem já fez isso? Deixa eu ver. Pode levantar a mão. Seu filho não vai ficar bravo, não vai ficar nada. E se ficar bravo, você puxa a orelha dele depois. Quem já conversou assim? Vamos conversar agora igual gente grande. Já, irmão Euclides? Pois bem, Paulo ele está falando isso aqui, ó. Eu queria conversar com vocês igual gente grande. E o que mais assim, ó, pelo menos é para incomodar, pelo menos é para mexer, que Paulo não está falando com quem ele não conhece, ele está falando com a igreja. Eu queria conversar com vocês igual gente grande, mas eu não posso conversar com vocês igual gente grande. Eu tenho que conversar com vocês como se vocês fossem bebezinhos. Ó, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não pude. Mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Aí Paulo ele chama a atenção, ele fala assim, ó, eu queria falar com vocês como gente grande, mas eu estou sendo obrigado a falar como se vocês fossem criancinha. Como se vocês fossem criancinha. E aí, ainda hoje pela manhã, na nossa reflexão, nós pudemos analisar um pouco mais a ação, a atitude, a forma como uma criança se comporta. E assim nós vamos de forma resumida e finalizar. Com outras palavras, meu irmão, minha irmã, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa desenvolver, amadurecer, crescer. Precisa ou não precisa, Giane? A Giane, esses dias Deus andou dando um treinamento para ela intensivo, né? É para ficar esperta. Deus treina, é bom, é joia. É ótimo quando Deus vai nos dando as oportunidades de amadurecimento, de crescimento. Então, preste atenção. A criança, quando ainda novinha, eu falei ainda, não lembro quando que eu falei, acho que foi hoje de manhã, será? Cadê a Marcinha? Eu falei, nós não temos filho ainda, né? Ontem, foi ontem, né? Quem veio para a reunião de homens ontem? Foi ontem, Júnior? Que eu falei, ainda não tenho filho, o Evandro, mas eu já encomendei uma perua Kombi, e nós vamos encher a perua Kombi. Vai 2 na frente, vai 4 no meio, 4 no banco de trás, mais 5 na garupa da perua. Ainda não encomendei, ainda não tem, mas daqui a pouco eu vou ter. Vou fazer igual a minha mãe com meu pai. Enchi a perua Kombi, todo mundo lá. E era só glória. Mas o irmão, a irmã que já teve criança sabe como que é. A criancinha pequenininha, fala, vai bater em mim. A criancinha pequenininha, ela vai com leitinho um tempo, né? Aí depois dá para complementar, dá o nan que fala, eu errei, eu falei neno, falei tudo, menos o nome certo. Vai aquele outro leite para complementar. Aí raspa a maçãzinha, dá a papinha de maçã, dá o mamãozinho. Aí começa a bater no liquidificador, dá aquela papinha, aquela sopinha. Tem alguns que gostam já de comprar aquela sopinha pronta, eu não lembro o nome agora, já vem tudo certinho. Mas não dá para viver a vida inteira. Imagine, Adriana, se você tivesse que ficar até hoje colocando maçãzinha na boca do Valdir. Você ia gostar? Não, né? Não dá, né, Valdir? Ainda que o Valdir ele passe por criança, né? Porque ele é bem, né, ele é versátil. Quando precisa passar por grandão, ele passa, mas quando dá para passar por baixo da roleta, dá para passar também, né, Valdir? Mas não dá. Não dá. Ficar comendo mamãozinho, sopinha, papinha. Assim tem muita gente espiritualmente. Tem muita gente que já é para estar comendo torresmo e continua querendo comer papinha, maçãzinha. Tem muita gente que já era para estar comendo feijoada, macarronada, torta de frango.
e assim por diante, mas insiste em ficar comendo maçãzinha, papinha. Tem muita gente que já era para estar lá na frente, mas não cresce. Então Paulo está falando disso. Para a gente finalizar, meu irmão, minha irmã, como é que você se encontra hoje aqui? Qual é a sua condição? É espiritual? É natural? Aceitou Jesus como Salvador e Senhor? Ou não aceitou Jesus? Se não aceitou, aceita. Entrega a vida a Ele. Ele salva. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entregue a vida para Jesus e Jesus vai te salvar. Vai. Eu garanto para você que Ele vai te salvar. Mas junto com a salvação virão as instruções, porque você passa a ser a noiva de Cristo. E enquanto noiva de Cristo, não dá para chegar mulambento diante do noivo, não dá. Ele vai te dar instruções, Ele vai te falar: faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por ali, ora, estuda, lê, jejua. Ele vai dar as instruções, Ele vai dar as informações. E não dá para nós aceitarmos, fazermos apenas então somente aquilo que nos convém. Não dá. Nós temos que viver o Evangelho na íntegra, nos esforçar. Vai ter hora, vai ter situação que vai ser difícil, mas nós vamos ter que saber receber. Quem aqui que nunca foi dormir com a barriga? Ontem nós fomos, foi uma turma, né? Saímos daqui ontem, acabou a reunião de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes. Aí nós combinamos, foi uma turma comer um lanche numa lanchonete, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Não saiu nenhum cascaio, né? Vai ficar fazendo propaganda deles. Chega lá, tá lá a Roseli, o Pedro, a Érica, o João, né? Belo e Formoso, tudo eles lá, já ó, comendo, enchendo a pança. Tava o seu outro irmão, eu esqueci o nome dele, o Diego. Cadê o Diego? Tá aí o Diego? Ah, tá aqui. Tava lá junto comendo lanche. Aí nós chegamos com uma turma também, né? Chegamos, foi uma festa. Todo mundo comendo. Chegou lá o Guilherme, o Juninho de bicicleta. Falou: nós não deu para ir de carro, nós fomos de bicicleta mesmo. Foi uma festa. Comemos lanchão. Eu confesso que eu tô até agora com o lanche de ontem estufando minha barriga. Às vezes é assim. A pessoa ela vai comer, na medida que ela começa a comer coisas sólidas, coisas pesadas, ela vai se lembrando daquilo tudo que ela foi comendo. E aquilo ali, de certa forma, vai contribuir para o crescimento. Lógico que exige o cuidado na alimentação. Mas o fato é, espiritualmente, nós não podemos viver naquilo que é líquido, naquilo que é pastinha. Nós temos que crescer, amadurecer e comer aquilo que é sólido. Nós não podemos viver como criança. E tem muito crente que vive como criança. Tem muito homem que vive como criança. Tem muito pai que vive como criança. Tem muita mãe que vive como criança. Tem muito profissional que vive como criança. Tem muita pessoa... Quem já viu criança embirrada? Deixa eu ver. Quem foi aquela criança xarope birrenta? Pode levantar a mão. Leandro, Kátia, Eduardo. Deus está confirmando. Tudo esses que Deus tinha me dado a revelação, agora Ele confirmou. Aquela criança birrenta, que tudo, qualquer coisa, não quero, não vou, se não for do meu jeito. Tem crente que é assim. Se não for do jeito dele, ele não quer. Se não for na hora dele, ele não quer. É igual criança, igualzinho. Imagina o irmão, a irmã com a chupeta na boca, chegando aí, tá chegando o irmão, com a mamadeira na boca, mesma coisa. Com o fraldão, mesma coisa. O paninho, né? Aquele pano às vezes encardido que fica fazendo parafuso daí. É a mesma coisa. Espiritualmente está cheio de crente assim. E Deus está nos chamando. Ele está nos chamando, está chamando essa igreja para amadurecer, para crescer,
Está chamando quem nos vê pelo vídeo para crescer. Deus quer que você cresça. Quem nos ouve, Deus quer que você cresça. Deus não quer que nós fiquemos como crianças espirituais. Ele quer revelar a nós coisas maiores, coisas grandes, mas nós temos que estar preparados para coisas grandes. Nós não podemos ficar fazendo beicinho, ficar por qualquer coisinha, não quero, e fica, arrasta a calça da mãe, cai a calça do pai, parece a cueca, parece tudo, e está lá a criança arrastando. Não podemos ficar nessa condição de crianças birrentas, de criança que é só o irmão e a irmã pegar, e agora você vai levar para casa e você vai aplicar essa mensagem no dia a dia. Tem gente que está aqui dentro que quando o patrão fala qualquer coisa diferente do que ele quer, já fica emburrado com o patrão. Tem gente que não para em emprego nenhum por causa disso, que é criança, profissional, mas é criança, acha que a empresa é parque de diversão. Chega lá, vê a mesa, pensa, cheguei no meu gira-gira. Criança. Aí o patrão, o encarregado, fala qualquer coisa contrária à vontade dele, pronto. O dia inteiro ele com a cara fechada. O que foi? O que aconteceu? Nada. Tem profissional que é assim. Tem pai que é assim. Não aconteceu alguma coisa do jeito dele dentro da casa, pronto, fechou o tempo. Aí você olha o céu, tá aquele céu bonito, azul, aquele solão que tá assim, ó, bem bonito. Aí você olha em cima da casa dele ou dela, tá aquela nuvem, só lá que tá a nuvem, vai chover só lá. Ele sai para olhar e olha, tá fechado o tempo. Por lado de lá tá tudo sol, tá claro. Lógico, não amadurece, não cresce, não sai daquilo, só na base da papinha, só na base da maçãzinha, só na base do leitinho. Então Deus nos chama na noite de hoje, porque isso se aplica em todas as áreas. Aí você vai aplicar. Se no casamento é assim, você tem que amadurecer, irmão, irmã. Se quando a sua esposa não faz algo que te agrada, você já fecha o tempo. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, porque as coisas não são tudo do jeito que você quer. Se quando o seu marido não faz alguma coisa do jeito que você quer, irmã, você tem que amadurecer, você tem que crescer. Você não tem que fechar o tempo, ficar uma semana sem falar com ele. Para com isso, que isso é coisa de criança. Criança cagona. Aquela criança que enche a fralda e fica andando fedida, para onde passa larga o fedor. Tem gente que é assim, igualzinho criança. Aí vai aqui, o que foi? A pessoa não tem nada a ver com o negócio, mas está o fedor lá da fedida. Não tem nada a ver com o assunto. Aí vai para o lado de lá, não tem nada a ver com o assunto também, mas é o fedorento, a fedorenta vai passando e vai deixando o rastro. Tem gente que é assim. Então, enquanto pai, enquanto mãe, filho, filha, tem hora que tem que crescer, né? Não vai ficar a vida inteira só na papinha. Tem que crescer. Não vai ficar a vida inteira só no mamãozinho. Tem que crescer. Dentro da igreja, a irmã não falou paz para mim. Não quero mais. Emburrou com a irmã, porque a irmã não falou paz. Vai lá e fala paz para a irmã, não fica fazendo beicinho. Vai lá, dá um abraço no irmão, não fica fazendo beicinho, porque o irmão não, paz, Senhor. Vai lá. Tem gente que é assim. Porque o pastor não falou de mim. Falou de todo mundo que fez, mas não falou de mim. Então eu já não sei mais nem. Vai lá, dá um abraço no pastor, dá um beijo nele. Pastor, quero pagar um almoço para você, um jantar para você, pagar um lanche para você. Quero te abençoar, você é uma bênção na minha vida. Mas não faz igual muitos fazem. Pelo amor de Deus, tem gente que por qualquer coisa fica emburradinha. Para a gente finalizar agora mesmo, é o que Paulo falava aos Coríntios. Olha, eu até queria conversar com vocês num outro nível, mas não dá, porque vocês estão numa criancice que não tem fim. Lição de casa, nós não vamos ler aqui. Eu não lembro a referência, me ajuda aí os teólogos de plantão. Ezequiel, Deus fala com Ezequiel acerca do mar, do rio, que existem águas mais profundas. Me ajuda para dar a referência para a igreja.
a memória não está ajudando. Mas tem água mais funda. Já aceitou Jesus? Batiza. Já batizou? Participa de Santa Ceia. Já está participando da Santa Ceia, do batismo? Começa agora a buscar o batismo com o Espírito Santo. Está participando de domingo? Começa a participar de quarta-feira. Já participa de quarta? Começa a participar de sexta. Vai amadurecendo. Acharam aí o texto? 47, Ezequiel 47, lição de casa, tá? Existem águas que são mais fundas. É lógico que agora eu mudei a figura, mas é a mesma coisa. Tem o leitinho, tem a papinha, a maçãzinha, mamãozinho, tem um arrozinho com legumes, tem um bifezinho, tem um torresmo, Deus tem mais, e Deus quer te dar mais, mas isso tudo é muito ligado ao seu nível de amadurecimento. Tem gente que busca a resposta, a hora que Deus dá, se afasta de Deus. Tem gente que busca o milagre, a hora que Deus realiza, a pessoa se afasta, a pessoa se arrebenta com a bênção. Por isso que tem gente que ora, faz tempo que ora e as coisas não acontecem. Que tem gente que se atrapalha com a bênção. É amadurecimento. Vamos nos colocar em pé? Que Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando força, sabedoria. E meu irmão, minha irmã, não sei, de repente você nem usa. Melhor que você não use. Mas se você anda usando chupeta, é igual criança, quando chega a gente na casa, esconde a chupeta. A hora que sai a pessoa da casa, aí põe a chupeta. Para de chupar chupeta, que já passou da hora já. Tem a mamadeira, cadê o TT? Chega de TT. Chega. Se não fizer aviãozinho com a cadeirinha, com a colher de aviãozinho, eu não quero. Chega, vai. Chega, vamos levar um pouco mais a sério o que Deus tem para a nossa vida, para nós, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nós, mas depende muito de nós, Fecha seus olhos, conversa com Deus. Se você é daquela pessoa que por qualquer coisinha já fica chateado, já fica emburrado, por qualquer coisinha não quer saber mais, fale com Deus, fala a Deus, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Fala com Deus, fala, Deus, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer como profissional, crescer como pai, como mãe, crescer como filho, eu preciso crescer como cristão, eu preciso crescer, Deus, eu sei que eu preciso. O pastor pregou hoje e eu sei que o que ele falou, muitas vezes eu faço igualzinho. Fala para Deus, fala, Deus, me ajuda porque eu quero crescer. Peça ajuda dele. Não fica tímido não fica inibido, eu não sei se eu falo, se eu não falo. Fala com Deus. Em nome de Jesus, Senhor, confirma essa palavra sobre a nossa vida, a minha, a dos meus irmãos. Confirma essa palavra sobre aqueles que assistem esse vídeo. Que Deus abençoe você que está acompanhando através desse vídeo, orando juntamente conosco. Deus te abençoe, Deus mude a tua vida, a tua casa, a tua família. Abençoa, Deus, aqueles que nos acompanham pela internet nessa hora, que a vida dessas pessoas sejam mudadas, Pai, porque, ó Deus, como diz em Ezequiel 47, existem águas mais fundas, existem coisas maiores que o Senhor tem a entregar a nós. Mas nós não temos como dar um carro na mão de uma criança de 8, 9, 10 anos e falar, dirija.
Essa criança, a qualquer momento, ela vai se arrebentar. Existe a necessidade do amadurecimento, do crescimento dela. Assim também existem muitas coisas que o Senhor gostaria de entregar a todos nós, mas que exige da nossa parte desejo de crescimento. Sela sobre meus irmãos essa oração, em nome de Jesus, que assim seja. Todos digam amém, Jesus. Repete comigo assim: Senhor Deus, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser um crente espiritual, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, eu quero ser uma bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu quero ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqueles que nos acompanhavam pela web rádio, uma ótima noite a todos. Deus os abençoe. Podem nos assentar, meus irmãos. Aqueles que nos acompanhavam pelo vídeo também, tenham uma vida abençoada em Cristo Jesus.